Boca do Ricardo. Ave Maria, o Senhor é convosco. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus. Irmãos, queria fazer uma pergunta para vocês, antes de começar a pregação. Qual é a grande notícia do momento agora? Oi? Ô glória! Eu ia achar que era a prisão do Lula, que vocês iam falar, eu já ia dar uma bronca em vocês. A grande notícia, irmãos, é que Jesus está ressuscitado no nosso meio. E essa notícia não saiu nos jornais, mas sai todo dia aqui no Jornal da Turma do Pecado Lavado, amém? E sabe onde tudo isso começou? A história da ressurreição começou lá no Antigo Testamento, pelas promessas das Sagradas Escrituras, mas isso tinha que passar pela morte de Jesus, não é mesmo? E na semana passada o Giovanni ele fez uma pregação que ele colocou a descida de Jesus aos mortos, que esperavam por eles por séculos e séculos, pela vinda de Jesus glorioso. E hoje eu gostaria de colocar para vocês uma parte da palavra que às vezes passa um pouco desapercebido, assim, parece que não caiu a ficha assim algumas vezes. Existem várias músicas que falam sobre esse tema, e a gente, como a gente é muito disperso, essa palavra às vezes passa e não dá todo o efeito, não coloca todo o potencial que ela realmente tem. Tem um escritor, C.S. Lewis, um escritor católico, que ele diz assim: o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. A vida de um cristão que segue a Jesus Cristo não pode estar nesse mais ou menos. Cada situação da tua vida tem que ser entregue ao Senhor. Você não pode estar um momento com pecar, outro momento com pelar. Você pode estar no pecado lavado, agora pecar e pelar não rola. Não vai ser bom para a tua vida, irmão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, palavras do Papa Bento XVI, ele teria falhado. Olha que forte que o Papa fala. Admirável, mas em uma dimensão puramente humana. Jesus ia ser puramente uma pessoa para nós, se é que a notícia que ele existiu chegaria até nós se não fosse a ressurreição. Mas ele seria, se fosse esse o caso, apenas mais um profeta com lindas palavras. E nós poderíamos, por causa disso, escolher aquela que nos apraz, e não abraçar o Evangelho inteiro como ele nos pede. E olha o risco que corremos se fazemos nós as nossas escolhas. Isso aqui Jesus não é Deus, mas ele falou isso aqui, eu acho isso aqui legal para a minha vida. Jesus não é Deus e ele falou isso aqui, eu acho que ele está enganado. Olha que situação. Isso poderia acontecer se Jesus não tivesse ressuscitado. Repito, talvez nem estivéssemos aqui. Porque a vida de Jesus, olha, eu conheço várias frases lindas, impactantes. Charles Chaplin, Mahatma Gandhi, e tem vários. Eu gosto de ler biografia desses caras, porque esses caras botam a gente para cima também. Ensina
o lado bom da vida. Mas Jesus, se não tivesse ressuscitado, seria apenas uma frase impactante na minha vida. E não seria a minha vida por inteiro. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus faz coisas grandiosas aqui nesse grupo. Esse grupo não existiria se Jesus fosse igual a Charlie Chaplin. Esse grupo não existiria se Jesus, que é falado há 2000 anos, fosse apenas uma pessoa com lindas palavras e lindos exemplos. Nós temos grandes exemplos também de humanidade. Não temos? Temos. Um pai de família que educa bem o seu filho, que ama a sua esposa, é um grande exemplo para a humanidade. Oculto, lá naquela casinha, mas um grande exemplo para a humanidade. Uma professora que ensina os seus alunos a forma correta de aprender as coisas, de dar valor às coisas boas da vida, ela é um grande exemplo para a humanidade, mesmo que para 10, 15 crianças. Jesus ressuscitou, irmãos. Ele é diferente dessas pessoas. Jesus é diferente de Lázaro, que também ressuscitou. É diferente da filha de Jairo, que também ressuscitou. Porque esses ressuscitaram, voltaram às suas vidas, mas depois morreram. O Jesus que nós pregamos aqui, ele ressuscitou, voltou à vida e vive até hoje. Amém, irmãos? Você crê nisso? Mas podia crer mais, né? Podia crer mais um pouquinho, né? Porque a gente tem a nossa limitação, né? A gente é meio, que nem o Giovanni falou, aproveitando um pouco a pregação dele de novo, a gente é meio que uma montanha russa, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora dá um looping, aí fica completamente perdido, outra hora dá uma entortada, aí só fisioterapia para consertar, não é mesmo? Fisioterapia de Deus, né? Às vezes a nossa vida é assim, e parece que essa montanha russa não tem fim, né? Eu só entrei na montanha russa uma vez na minha vida, naquela do Tivoli Park ali. Chamar aquilo de montanha russa hoje em dia é até brincadeira, né? Mas irmão, não acabava o negócio. Eu estava desesperado, assim, que eu não sabia que eu ia passar mal, e passei mal mesmo. Aí isso eu era moleque, né? Anos depois eu fui lá em Campinas, eu não lembro o nome do parque agora, aí tinha uma montanha russa também, aí meu filho queria ir comigo. Não, foi minha filha. Aí eu falei, ai meu pai, lembrei daquela situação lá atrás, né? Aí subi no carrinho, falei, agora vai. E a montanha russa era no escuro, você entrava num lugar escuro e ficava rodando, tudo escuro. Mas é aquilo, né? Por filho você faz qualquer coisa. E assim, logo quando entra, faz uma curvinha, e todo mundo estava com o carrinho certinho, assim, sabe? E quando eu fui fazer a curvinha, como eu era muito mais pesado que a minha filha, o carro começou a rodar, eu achei que o carro estava quebrado, né? Só o meu carro estava quebrado. Aí foi o desespero. Mas voltando à pregação, Jesus está vivo e ressuscitado. Olha que alegria. Olha o motivo que você veio aqui hoje. Olha que bênção, irmãos. Ele estava aqui agora. Sinceramente, você sentiu ou não a presença de Deus? Não só ali, mas na comunidade. Porque somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós o corpo. Olha que honra maravilhosa sermos o corpo de Cristo. Diga aí, você é o dedinho de Jesus, que faz cafuné em mim todo dia. Santa Teresinha do Menino Jesus, pessoa. Hoje é o dia, inclusive, que se comemora o dia que ela entrou no Carmelo, se eu não me falha a memória, não é? Ela simplesmente queria ser, já que você é um dos membros do corpo de Jesus, ela na sua simplicidade, mas também na sua impetuosidade, ela falou assim, se eu for ser algum membro do coração, do corpo de Jesus, eu quero ser o coração dele. Não foi isso, Dudu? É isso mesmo? Eu quero ser o coração de Jesus. Olha, viva Santa Teresinha, que ela rogue por nós nessa pregação. Irmãos, vamos pegar o Evangelho?
Como eu estava falando com vocês, como é difícil quando a nossa emoção começa a tomar conta da razão e começa a ter um conflito entre razão e emoção. Às vezes nós somos muito emocionais, às vezes nós somos muito racionais, às vezes queremos entender tudo, às vezes queremos amar tudo e ficamos às vezes, hoje eu não estou amando, hoje eu não estou sentindo, hoje Jesus não é vida na minha vida. Como é que a gente assim, né, vai que nem um maremoto mesmo, parece que as coisas às vezes não estão caminhando como a gente queria. Tem hora que está tudo bem, uma semana bem, 2 semanas bem, daqui a pouco acontece um probleminha, aí você dá uma quedinha, daqui a pouco acontece 2, 3 pontos, já estou lá embaixo de novo. Não é assim? Pelo menos comigo é assim. Passa uma semana boa, aconteceu uma coisa ruim, tu já fica assim, e deve vir mais umas 3 aí. Aí em vez de eu me preparar, pegar a palavra e orar firme na palavra, o que eu faço? Eu deixo a bomba vir. E aí Jesus vai lá de novo, eu estou aqui, vamos lá de novo. Não seria mais fácil a gente manter, de certa forma, uma vida regular com o Senhor na oração? Aconteceu um problema, louva o Senhor na palavra, pega um salmo e ore com Jesus. Será que não acreditamos que a palavra de Deus tem esse poder na nossa vida, irmãos? De nos levantar, de nos reerguer, de nos direcionar, de mostrar, olha, esse caminho é o certo, esse é o errado, qual que você vai escolher agora? Ou os irmãos, quantas vezes eu procurei um irmão e falei, irmão, isso aqui é certo ou errado? É errado. Errado é errado. Glória a Deus pelo irmão que falou que era errado. Agora é bom quando fala que está certo também, não é? Dá uma moral, né? Fala assim, poxa, estou caminhando. Não é mesmo? Você gosta de ouvir não? Você precisa ouvir não? Não precisa falar não, ó, quando eu falar não, ou sim, tá? Vocês gostam de ouvir não? Vocês precisam ouvir não? Tem uns pescoços aí que estão duros ainda, hein? Vamos lá. Tem uns pescocinhos que estão precisando se abaixar mais assim para o Senhor, falar, eu preciso, Jesus, eu preciso da tua palavra. Vamos pegar o Evangelho de Marcos 16. Eu vou ler só de 1 a 3, tá bem? Eu vou ler porque senão o tempo vai passar. Vocês me dão licença. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mas o sol já havia despontado. Não, mal o sol havia despontado. Ainda estava assim, meio escurinho, né? E diziam entre si, quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Eu escrevi sobre isso e eu não queria perder o foco no que o Senhor pediu para eu falar a respeito, principalmente desse versículo. Quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Ou seja, eram mulheres, o sepulcro que o Senhor foi colocado tinha uma pedra muito grande na frente dele. Geralmente ela é colocada como uma roda, né, que a gente imagina, né, uma pedra redonda, mas eu não tenho a menor ideia se a pedra era redonda ou não. Mas para 3 mulheres de madrugada, fragilizadas pela perda do seu amado, do seu querido amigo, é praticamente impossível que elas conseguissem tirar a pedra e ver o Senhor, né? E o Senhor colocou assim para mim: quanta dor e tristeza há em cada uma dessas letras do Evangelho. A preocupação em querer ver o corpo de Jesus é extremamente tocante aos nossos olhos.
nós aqui. Aquelas mulheres amavam demais a Jesus e queriam, mesmo que morto, ir ao encontro e perfumar o seu corpo. São palavras que se expressam com muito amor, com muita gratidão, mas sem nenhuma esperança. É assim que elas estavam lá. E é assim que nós muitas vezes vemos a igreja também. Com muito amor, com muita gratidão, mas também com pouquíssima esperança. É verdade ou não é verdade? Quantas vezes entramos aqui na igreja sem esperança, irmãos? Entramos para ver se acontece alguma coisa. Se vem um anjo e me arrebata. Ou se numa pregação, o pregador coloca uma palavra que pode mudar minha vida, minha existência para sempre. E esse é a maior dor que uma alma pode sentir: desesperança e abandono. Quando simplesmente um fato nos ocorre e não há nada mais a ser feito. Simplesmente o nosso mundo cai e não conseguimos mais nos erguer. Jesus era tudo para elas, naquele momento, era tudo, mas acabou. Entre parênteses, silêncio. Acabou. Alguém aqui já passou por isso? Ou está passando? De achar que tudo acabou? Às vezes, né? Entre parênteses de novo, silêncio. Porém, quem estava lá, quem foi sepultado naquele túmulo, chama-se Jesus de Nazaré. Não era apenas um amigo, era Deus. Deus foi enterrado ali. Agora eu vou pedir licença, né? Botei entre parênteses também aqui. Peço licença para interpretar a Escritura e me perdoe se estiverem cometendo uma heresia. Tá, Dudu? Me perdoa. Na minha opinião, irmãos, querendo desfrutar um pouco mais do Evangelho, querendo beber um pouco mais dele, de tudo aquilo que já foi falado desse momento, da pedra que rolou, deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Quem conhece essa música? Aí, eu tenho uma outra interpretação que pode acrescentar essa riqueza que é essa música para nós. Eu penso que a pedra que rolou não foi para que Jesus saísse do túmulo. E isso me veio na cabeça, no coração, porque ontem na missa, os apóstolos no Evangelho, eles estavam todos fechados numa sala. Vocês lembram do Evangelho de ontem? Todos trancados numa sala. E Jesus entrou, não é mesmo? Com as portas trancadas, com as janelas trancadas, Jesus entrou ou não entrou? Então se ele pode entrar, ele pode sair, amém? Então assim, no meu ingênuo coração de pregador, na minha ingênua paixão, na pequena paixão que eu tenho por Jesus, eu falei: Senhor, aquela pedra rolou, não foi para o Senhor sair, não foi para aquelas mulheres entrarem, foi para nós entrarmos no sepulcro, irmãos, porque por nossas forças nós não conseguimos, simples assim, somos limitados, só temos força e poder em Jesus, irmãos, amém? Então aquela pedra rolou, foi para nós.
E aos poucos, quando aquelas mulheres levantaram os olhos, imagina a situação, carregando algumas coisas para levar para o sepulcro. Imagina você, eu não sei, hoje tivemos a missa, né, da senhora Carolina. Poxa, sabe, ela não vai estar mais aqui no nosso meio, sabe? Então a sensação era aquela: nós perdemos Jesus. Jesus está morto. Eu vou visitar um corpo morto. Quanta dor, irmãos. E elas levantam os olhos, o que elas veem? A pedra tinha sido removida. Glória a ti, Senhor. Que Deus poderoso e bondoso, irmãos. Que alegria viver esse cristianismo, irmãos, que acredita no Deus ressuscitado. Eu quero dizer para vocês, porque essa moção me veio na segunda-feira passada, e eu peço desculpa, mas eu acabei exortando a todos que vivíamos uma segunda-feira de Páscoa como se estivesse vivendo a sexta-feira da Paixão. O grupo na segunda-feira estava muito difícil, e Deus falou assim: você tem que falar sobre fé, meu filho. Você tem que falar sobre fé. E Jesus, vou continuar lendo aqui a moção que ele me deu, né? Fico imaginando a compaixão de Jesus ao ver aquelas mulheres tão frágeis e ao mesmo tempo tão fortes a ponto de ir ao sepulcro, mesmo com todas as limitações humanas que se tinham naquele momento. É como se ele dissesse a elas e a nós nessa noite. E aí, se você puder reclinar um pouquinho a sua cabeça e fechar os seus olhos. Foi a oração que Jesus me deu para que vocês nessa noite também, e para mim. Jesus diz assim: obrigado, muito obrigado pela demonstração de amor que cada um de vocês tem por mim. Eu creio no amor de vocês e isso muito consola o meu coração. Mas eu preciso de mais. Preciso que vocês me amem como o Cristo ressuscitado e não como um corpo sem vida que vieram visitar. Eu vou repetir. Obrigado, muito obrigado pela demonstração de amor por mim. Eu creio no amor de vocês e isso muito consola o meu coração. Mas eu preciso de algo a mais de cada um de vocês. Preciso que vocês me amem como o Cristo ressuscitado e não como um corpo sem vida que vieram visitar. Se amarem somente a minha humanidade, a minha morte será em vão para vocês e a fé de vocês ficará sepultada e será esquecida. Me amem com fé. Creiam nas Escrituras e em tudo que elas revelam sobre a minha morte e ressurreição. Assim aconteceu com João ao ver o sepulcro vazio. Vamos pegar Evangelho de São João, capítulo 20, de 3 a 8. Eu vou ler por causa do tempo, amém? João 20, versículo 3 a 8. Um pouquinho antes, Maria Madalena tinha tido um encontro com o Senhor e foi ao encontro dos discípulos para dizer que Jesus estava ressuscitado. Saiu então, depois dessa notícia, saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus,
Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. E esse versículo é muito importante para a gente. Então, entrou também o discípulo que havia chegado primeiro. Esse discípulo era João, que havia primeiro chegado ao sepulcro. E vocês, o que está escrito aí? Viu e creu. Está aí a importância, irmãos, do sepulcro vazio. Aqueles que viviam com Jesus e viram o sepulcro vazio, no caso de João principalmente, ele viu e creu. Ele não viu Jesus, ele viu o sepulcro vazio. E tudo aquilo que Jesus falava para ele começava a fazer sentido. E o coração dele compungido. Irmãos, é assim que nós temos que estar. Eu sei que é difícil, eu não sou um grande pregador. Podia ter um pregador aqui que arrebatasse você, chegasse, mas não depende de mim. Depende do Espírito Santo. Dele compungir o teu coração e fazer com que você acredite em cada palavra desse evangelho. João viu e creu. Glória a Deus, irmãos. Testemunho vivo. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Por mais que cientistas, historiadores queiram provar que Jesus não existiu, que não ressuscitou, eles não conseguem. De tantos escritos que provam que Jesus estava lá. Irmãos, vou terminando aqui, pedindo a Deus que nós continuemos esse trajeto dos discípulos. Pode ser que essa pregação você ainda duvide, pode ser que o sepulcro para você não comprove absolutamente nada. E eu posso dizer, pelas palavras do Papa Bento, o sepulcro vazio, por ele só, ele não comprova realmente nada. Tanto que Maria, quando viu o sepulcro vazio, o que ela fez? Ela chorou e ela perguntou: Senhor, onde você colocou o corpo do meu Senhor? O sepulcro vazio, só nesse versículo, ele não diz muita coisa para nós. É preciso caminhar. É preciso ver a reação dos apóstolos, dos discípulos. É preciso ver toda a caminhada de Jesus nos dias que ele vai aparecendo para o povo, para os seus. Eu peço, Senhor Jesus, que esse dia comece hoje, na vida de muitos aqui, Senhor, que ainda olham para o sepulcro, que nem levantam as suas cabeças para ver que a pedra rolou, não tem mais forças nem de ver o que para eles parece impossível. Jesus, tu é vivo e ressuscitado, está no meio de nós. Eu peço, Senhor Jesus, que assim como o Senhor rolou a pedra para que nós entrássemos e víssemos o sepulcro vazio, um grande sinal para muitos, um pequeno sinal para alguns. Eu te peço, Senhor, que assim como tu abriste essa pedra, Senhor, assim como tu rolaste essa pedra para a nossa entrada, eu te peço que eu também, Jesus, remova a pedra que sepulcra o meu coração em ti, Senhor. Por ti, Senhor. São muitas as pedras que eu trago aqui, Senhor, todas as noites, Jesus. Chego cada dia mais cansado dessa caminhada, Senhor, porque parece que a pedra é irremovível. Mas hoje, Senhor, pelo Evangelho da Tua Palavra, pelo Evangelho, Senhor, pelo testemunho de João, pelo testemunho de Pedro, pelos testemunhos dessas 3 mulheres que foram te visitar morto e saíram de lá compungidas, renovadas,
mínimo de esperança, confusas ainda sobre essa situação. Como é que pode? Ele falou que ia morrer, ressuscitar, e o corpo dele não está aqui. Como é que se dá isso? O que está acontecendo? As dúvidas vão aparecendo no coração delas, mas ao mesmo tempo a graça vai tomando conta. Irmãos, abra-se a graça nessa noite. Não abra-se as dúvidas, abra-se a graça. Por mais que teu coração esteja mexido, por mais que os teus sentimentos estejam embaralhados, por mais que você esteja caído na terra, por amor à tua vida, irmão, levanta a tua cabeça como aquelas mulheres levantaram e pelo menos veja que o sepulcro estava aberto.